primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: portanto, agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Amém? Olha, nas nossas vidas, nós sempre procuramos caminhar e traçar dentro daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós temos como valores. Nós chamamos isso de cosmovisão. Existe uma visão, existem valores, existem crenças que fazem com que as nossas decisões, isso venha guiar as nossas decisões. Quem nunca, em tomar uma decisão, disse assim: olha, meu pai me ensinou que as coisas não são assim. Ou você disse: eu aprendi com a minha avó, eu aprendi com minha mãe. Parece que os valores, aquilo que são repassados, a forma como nós enxergamos a vida, a forma como nós enxergamos o mundo, vai direcionar as nossas decisões. Isso nós chamamos de cosmovisão. Quando Paulo escreve a igreja que está em Corinto, Paulo está tentando limpar a lente daqueles irmãos que estavam enxergando o evangelho de forma errada. Paulo queria mostrar para os irmãos de Corinto como eles deveriam enxergar Cristo, como eles deveriam enxergar de fato o evangelho, como eles deveriam se comportar, como as suas decisões deveriam ser decisões corretas. E essas decisões não poderiam ser baseadas em intrigas, não poderiam ser baseadas em inimizade. Quando você começa a carta de Paulo, você vai ver que Paulo diz que: olha, eu queria falar com vocês como pessoas espirituais, mas vocês têm se comportado como carnais. Vocês vão observar que por vezes Paulo está apontando um comportamento equivocado. Por vezes Paulo está apontando decisões que aquela igreja está tomando que aos olhos de Deus não é aprovado. Tanto que Paulo diz que há entre vós divisões, uns dizendo: eu sou de Cefas, outros dizendo: não, eu sou de Jesus, e outros dizendo: eu sou de Paulo. Irmãos, nós estamos falando de uma igreja ainda no primeiro século. As igrejas do primeiro século não podem ser vistas como grandes catedrais, como uma igreja que tinha 1000 pessoas. A igreja estava iniciando. A igreja lotada no primeiro século tinha entre 20 a 30 pessoas. Então nós estamos falando de uma comunidade que hoje é pequena, mas naquela época se trata de uma comunidade grande. Nós estamos falando de uma pequena comunidade, onde dentro dessa pequena comunidade pessoas estavam desvirtuando o evangelho, pessoas que estavam olhando o evangelho de forma equivocada. É por isso que no capítulo 12 Paulo começa a falar da unidade. Olha, o crente espiritual deve viver em unidade, não nessa divisão que vocês estão propondo. Se você ler o capítulo 12, no versículo 1, Paulo diz assim: olha, sobre as coisas espirituais, irmãos, eu quero que vocês não sejais ignorantes. Olha a preocupação de Paulo, embora que na sua versão possa estar traduzido como sobre os dons espirituais. As versões têm traduzido dons espirituais em vez de coisas espirituais, porque o contexto em si fala de dons, mas a expressão correta é sobre as coisas espirituais. A igreja não pode ser ignorante, a igreja precisa conhecer bem as coisas espirituais. E Paulo vai falar sobre ministérios, Paulo vai falar sobre diversidades que existem em ministérios de dons, mas apontando que existe só um Senhor. Deus pode usar um para ser pastor, mas nem todo mundo vai ser pastor, irmãos. Todo mundo quer, por vezes, achar que você é um pregador, então eu tenho que ser pastor. Nem todo mundo vai ser um pastor, nem todo mundo vai ser um cantor, nem todo mundo vai ser um pregador. Mas todos nós somos importantes na unidade do corpo de Cristo. Você como um porteiro, você é importante. Você como um membro, você é importante. Paulo vai mostrar a importância que cada um de nós temos no corpo de Cristo, quando ele mostra sobre como um corpo é constituído por várias partes. Ele diz o seguinte: olha, um corpo tem mão, tem olho, tem boca, tem nariz. Nem todo mundo pode ser olho, nem todo mundo pode ser boca, nem todo mundo pode ser nariz.
mas cada um deve encontrar o seu lugar no corpo de Cristo. E quando você descobrir que você é um dedão, você não pode sentir inveja daquele que é olho. Quando você descobrir que você é olho, você não pode se sentir melhor do que aquele que é apenas um dedo. Não, irmãos. A unidade de Cristo está que toda parte é importante no corpo. Toda parte tem uma função que merece sim ser respeitada. O Dr. Russell Shedd, no livro dele, Adoração, ele diz o seguinte, que quando nós adoramos a Deus fazendo parte do corpo de Cristo, ele diz, se você é um porteiro, o culto começa às 7 horas, 6h30 você tem que estar abrindo a igreja, assim você está glorificando a Deus. Se você é zeladora, você deve limpar com zelo, então você está glorificando a Deus. A prática daquilo que Deus me deu, a partir do momento que eu faço com amor e com zelo, eu estou louvando a Deus, porque eu mostro a minha importância no seu corpo. Quando Paulo segue para o capítulo 13, é interessante que no capítulo 12 Paulo fala de dons espirituais, no capítulo 14 Paulo fala de dons espirituais, só que entre o 12 e o 14 tem um capítulo 13, onde Paulo está enfatizando o amor. É muito comum você ouvir no meio evangélico as pessoas olhando um homem que está apaixonado, olhar para a sua mulher e diz assim, olha, o amor tudo suporta, o amor tudo vence. Ainda que eu falasse todas as línguas, a língua dos homens ou dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. É muito comum no meio evangélico as pessoas usarem a expressão de amor que está em Corinto 13 para falar para aquela pessoa que você ama, para falar para aquela pessoa que você está encantada. Só que o capítulo 13, o amor que Paulo está falando aqui, irmãos, não é um amor para o homem com a mulher. Paulo está falando aqui, observe, capítulo 12 ele fala de dons, capítulo 14 ele continua falando de dons. Entre os dois capítulos Paulo fala de amor, porque Paulo está enfatizando a ideia que na obra do Senhor, as minhas ações, os dons que Deus me deu, tem que ser feito com amor. O amor que Paulo enfatiza aqui é o amor pela obra. Paulo está enfatizando aquilo que eu vou fazer, como eu tenho que fazer, o sentimento que eu devo ter quando eu estou exercendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo depositou sobre a minha vida. E é por isso que no versículo 13 desse capítulo, tem 3 virtudes que são virtudes essenciais para a igreja. Toda a igreja que recebeu o Evangelho verdadeiro, toda a igreja que ouviu a mensagem de Cristo, toda a igreja que de fato reconheceu que Cristo é Senhor da sua vida, deve manifestar essas 3 virtudes. Em todas as cartas que Paulo falou, em todas as cartas que Paulo escreveu, Paulo sempre falou de fé, Paulo sempre falou de esperança e Paulo sempre falou de amor. Essas são, na idade medieval, denominadas como virtudes teologais. Essas virtudes querem dizer que são ações perfeitas que Deus dá para o homem, para que ele possa exercer a sua obra. Essas virtudes manifestam a minha crença. Essas virtudes manifestam que eu sou igreja. Essas virtudes manifestam que de fato eu ouvi o Evangelho. Se você ouviu o Evangelho e o Evangelho não apresenta essas 3 virtudes, irmãos, aquilo que você está ouvindo não é Evangelho, é um discurso, é filosofia, é retórica. Você, como igreja, a partir de hoje, todas as vezes que você ouvir um pregador, todas as vezes que você ouvir alguém ministrando a palavra de Deus, preste atenção, se na mensagem que está sendo manifestada aparecem essas virtudes, fé, esperança e amor. Se não está, não é o Evangelho de Cristo. A primeira delas é a fé. A fé, senhores e senhoras, e jovens senhores, diz respeito à crença em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A fé diz respeito a crer nas Escrituras como palavra de Deus,
Quando nós falamos de fé, Paulo descreve a fé como um dom. Paulo diz que existe a fé e ela aparece como um dom miraculoso, aonde a fé que Deus dá ao homem faz com que por vezes milagre aconteça. Mas também Paulo descreve lá na carta a Éfeso que essa fé, ela vem de Deus como um aspecto salvífico. Para alguns, eles fazem distinção da fé como um dom salvífico e a fé como algo miraculoso. Mas a fé que Paulo está escrevendo aqui está pautado naquele em que ele descreve em Éfeso, apontando para a crença em Jesus Cristo. O Evangelho ministrado verdadeiramente deve suscitar em mim crer em Jesus Cristo como o meu único Salvador da minha vida. Quando você olha para a história da igreja, por vezes a mensagem do Evangelho foi distorcida. Quando nós olhamos a Igreja Católica Romana ensinando que as minhas obras poderiam ser um pressuposto para me ser salvo, por muitas vezes se ensinou que a salvação dependia do meu esforço, que a salvação dependia das minhas obras, que a salvação dependia daquilo que eu iria fazer. Se eu não conseguisse alcançar ela pelas minhas obras em terra, eu iria para um lugar chamado purgatório, e lá pagaria pelos meus pecados até poder ser salvo. Isso mostra que eu não preciso ter fé em Jesus Cristo. Isso mostra que as minhas obras é suficiente para realizar o alto salvífico que eu preciso, que eu tanto necessito. Irmãos, isso é mentira, isso é ilusão. A nossa fé deve estar baseada que Cristo é Senhor das nossas vidas. Todas as vezes, todo evangelho pregado que diz que você vai conseguir, que diz que você vai alcançar, que coloca a esperança em você, irmãos, isso é mentira. Não acredite nisso, porque não depende de você. Nós somos pecadores, o nosso coração é rebelde, o nosso coração quer tudo menos Cristo. Paulo escreve em Romanos capítulo 13 dizendo que não há um justo sequer, que não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Os nossos caminhos estão traçados para fazer o mal. Todas as vezes que eu coloco a fé nas minhas obras, todas as vezes que eu coloco a fé em mim como alguém que pode alcançar, como alguém que vai chegar em tal lugar, irmãos, eu vou sempre ser frustrado. Quando nós pensamos assim, olha, eu vou ficar tantas horas no monte orando, porque se eu fizer isso, Deus vai ter que me dar tal coisa que eu estou pedindo. Irmãos, não adianta passar horas no monte se você não ter fé em Cristo Jesus. Não adianta você passar horas em oração se você não acreditar que é Cristo que pode fazer algo. Não adianta você achar, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, então Deus vai ter que me usar. Irmãos, nunca é por nós, é sempre por Ele. Paulo escreveu no Colossenses dizendo que tudo que Ele fez foi para Ele, para a glória dEle e para a honra dEle. Eu não posso depositar a fé em homens. Eu vou naquele culto, porque aquele homem, Deus usa ele em milagre, então Ele vai me curar. Irmãos, não são os homens, não são os pregadores, não são aqueles que cantam, não somos nós, é Cristo. A minha fé, a mensagem do Evangelho deve mostrar Cristo como o meu autor e consumador da minha fé. Toda mensagem que tira Cristo como centro da minha fé, irmãos, não pode ser ouvida, tem que ser rejeitada. Toda mensagem que coloca a fé em você não pode ser ouvida, tem que ser rejeitada. Toda mensagem que diz você era capaz de alcançar o impossível, você é capaz de subir os montes, você é capaz de se tornar aquilo outro, irmãos, isso é mentira. O próprio Tiago escreveu dizendo que eu não posso dizer que eu vou ali ou vou em outro lugar se Deus não permitir. É Deus que deve ser o Senhor das nossas vidas. Paulo escreve em Atos dos Apóstolos, Lucas escreve em Atos dos Apóstolos,
citando a frase de Paulo no capítulo 17, versículo 26, que ele diz: porque nele nós movemos, nós vivemos e existimos, não podemos fazer nada fora de Deus. Tudo que nós fazemos, nós dependemos exclusivamente de Deus. Aleluia! Irmãos, a mensagem do Evangelho, ela persiste em tirar de mim toda a fé. A fé nunca está em mim. Eu nunca vou conseguir ser fiel se Cristo não me ajudar. Eu nunca vou conseguir ser algo se Cristo não for Senhor na minha vida. Lembro daquela mulher que depositou o algueiro nos pés de Jesus quando ele estava na casa de Simeão, o fariseu. Aquela mulher era uma prostituta, porque era muito comum as mulheres daquela época que viviam nessa prática, elas andarem com um cordão e um frasco de unguento. Todas as vezes que ela tinha relação com o cliente, ela pegava aquele perfume e se banhava para esperar o próximo que viria. E essas mulheres possuíam reserva desses perfumes no seu lar. Um dia, na casa do Simeão, aquele homem levou Jesus para o seu lar a fim de desonrá-lo, porque todas as cerimônias para a honraria que deveria ser feita, aquele homem não fez. Quando alguém chegava num lar judeu, aquele homem deveria ser recebido por um ósculo santo, que é um beijo na bochecha. E aquele homem não recebeu Jesus assim. Depois aquele homem tinha que lavar os pés do convidado. Quanto mais íntimo, se não fosse tão íntimo, um escravo lavava, mas quanto mais íntimo, o próprio anfitrião lavava os pés. Em segundo lugar, em terceiro lugar, ao levar para a mesa, você está dizendo que você tem uma certa amizade com aquela pessoa, porque o judeu não leva qualquer um para a sua mesa. Ao sentar à mesa, aquele homem tinha que derramar vinho sobre o cálice do convidado para dizer: na minha casa você tem abundância. E depois você derramava o gueto para ungir o convidado, para dizer: você é meu escolhido para estar aqui. Aquele homem não fez nada disso com Jesus. Quando você leva um convidado e não faz isso, você está desonrando aquele convidado. E aquela mulher, ela veio trazendo o gueto e derramou todo nos pés de Jesus. Lembra quando Jesus disse o seguinte: todas as vezes que o evangelho do reino for pregado, essa mulher será lembrada. Vocês lembram dessa mulher quando você prega o evangelho? E de forma inconsciente, sim. Por quê? Porque aquela mulher estava pegando todas as suas reservas daquilo que ela usava nas suas práticas mundanas, que desonravam a Deus, e ela jogou aos pés de Jesus com um sinal de renúncia, para dizer que ela não queria mais viver daquela forma, para dizer que ela não queria mais viver daquela prática, que ela estava renunciando tudo aquilo ali, para acreditar na esperança, na fé que havia em Jesus Cristo. Irmãos, o Evangelho apresenta uma renúncia. Essa renúncia, ela não está só em você dizer assim: ah, eu praticava algo errado, agora eu não pratico mais. A renúncia também consiste quando você entende que as esperanças não estão em você, que a fé não está em você, quando você entende que você não é ninguém sem Cristo, quando você entende que você é um pecador, quando você entende que o inferno é o nosso lugar e que Cristo é a única pessoa que pode me tirar daquele lugar. A minha fé deve estar pautada sempre em Cristo. A igreja que não tem a fé em Cristo, mas tem a fé em homens, tem a fé em si mesma, faz aquilo que o salmista diz: aqueles que confiam em cavalos se levantam e caem, mas aqueles que confiam no Senhor permanecem de pé. Nós, como igreja, devemos manifestar a primeira virtude, a fé em Cristo Jesus. Aleluia! A segunda virtude que Paulo descreve é a esperança. A esperança, irmãos, se diz respeito, como o provérbio diz, que quando a promessa feita, quando ela tarda, parece que até os ossos desfalecem. Nós vivemos em um período tão turbulento esses últimos anos. Enfrentamos uma pandemia onde muitos morreram. Enfrentamos uma eleição tão conturbada. Pessoas que por vezes pensaram em ir embora do país,
pessoas que estão olhando para o nosso estado atual e dizendo assim: olha, nós iremos sucumbir. Irmãos, nós temos depositado nossas esperanças nas pessoas erradas, em lugares errados. Cristo deve ser a minha esperança. Glória a Deus. Eu devo ter esperança que um dia essa igreja vai ser arrebatada. A esperança consiste em acreditar que um dia, irmãos, nós estaremos na eternidade com o nosso Senhor. A nossa esperança não deve vir dos homens maus que estão no poder. A minha esperança não deve vir do presidente. A minha esperança não deve vir do vereador. A minha esperança não deve vir de um prefeito. A minha esperança não pode ser a deste mundo. Nós não podemos olhar para esse mundo e esperar que esse mundo faça coisas boas. A nossa esperança está no reino de Deus. A nossa esperança está no mundo vindouro. A nossa esperança virá dos altos céus, irá nos arrebatar. Quando nós olhamos para essa terra e buscamos que nesse mundo uma melhoria, irmãos. Aleluia. Tem uma coisa interessante que eu acho. Quando o texto lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus fez homem do pó da terra. O comentário da Bíblia Genebra diz o seguinte, que Deus pega o pior material que existe, que é o pó da terra, para que os homens entendam que esse material, que isso aqui, não tem valor nenhum. Que o mundo que nós vivemos, ele não tem o valor que nós precisamos ter. O Matthew Henry, no seu comentário do mesmo versículo, ele diz o seguinte: olha que o texto diz que ele sopra no homem seu espírito. Ele sopra no homem seu espírito para que o homem entenda que existe parte dele que veio do próprio Deus. Isso para que o homem deseje nele Deus todos os dias. Aleluia. Tem um certo pastor que escreveu no século XIX, século XVIII, dizendo o seguinte, no seu livro Descanso Eterno dos Santos, do Richard Baxter. Ele diz o seguinte: quando nós olhamos para o Éden, nós olhamos o homem em um jardim de maravilhas, e nós falamos assim: quando o homem pecou, o que o homem perdeu? Nós pensamos, o homem perdeu no Éden o seu descanso, um lugar de paraíso, de delícias. Ele disse não. Se nós entendermos que o que o homem perdeu no Éden foi a comunhão com o próprio Deus, nós precisaremos entender que a nossa esperança no mundo vindouro, senhores, não é galardão, não é coroa. Tem pessoas que estão na igreja na expectativa: eu vou fazer isso para ter galardão, eu vou fazer isso para ter coroas, eu vou fazer isso porque as minhas pedras da minha coroa vão ser maiores do que a tua, eu vou fazer aquilo porque eu vou ter recompensas lá no céu. Irmãos, ele diz o seguinte: a nossa maior riqueza no mundo vindouro vai ser termos comunhão plena com Deus novamente. Se o homem perdeu lá no Éden, na eternidade nós teremos novamente. Agostinho, no século IV, escreveu um livro, A Cidade de Deus, onde Agostinho mostrou que um reflexo entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Se aqui na terra existe justiça, lá na eternidade, na cidade de Deus, a justiça reina. Se aqui na terra existe vaidade, existe mentira, existe roubo, lá na eternidade não vai ter vaidades, não vai ter mentira, não teremos roubos. A cidade de Deus deve ser aquilo que nós devemos olhar todos os dias. A cidade de Deus deve ser aquilo que nós devemos anelar todos os dias. A comunhão com Deus deve ser a nossa esperança. O mundo, irmãos, ele tem todo o seu tesouro. Como Jesus disse, ele vai perecer, mas a nossa esperança está naquilo que Deus vai nos dar, que é a comunhão plena com Ele. Não devemos esperar, não devemos ter
senhores, medo daquilo que vai acontecer, porque a nossa esperança sempre será Cristo Jesus. Por vezes eu vejo pessoas dizendo o seguinte: a igreja não vai passar por tribulação, porque Deus não vai permitir que a sua igreja sofra. Quando nós olhamos os primeiros séculos da igreja, irmãos, nós vemos pessoas que foram perseguidas pelo Império Romano. Nós vemos pessoas, mulheres que foram colocadas como tochas vivas, amarravam as mulheres em uma estaca com suas crianças e tocavam fogo. Os homens, por vezes, eram colocados para os leões se devorarem. E quando nós temos frases de alguns desses homens, como Damásio diz o seguinte: quando antes de morrer ele pediu para colocar na lápide do seu caixão, ele falou o seguinte: olha, ainda que eu morra agora, eu estou por certo que aquele que ressuscitou o irmão de Maria depois do terceiro dia, aquele que andou sobre as águas, aquele que multiplicou os pães, aquele que curou os cegos aleijados, eu tenho certeza que nos últimos dias Ele é fiel para me ressuscitar. Não devemos temer as guerras, não devemos temer o estado caótico que nós estamos enfrentando nesse mundo, seja infração, irmãos, seja perseguição. A nossa esperança deve ser sempre entender que haverá um dia que nós nos encontraremos com o nosso Senhor, que nós somos, como Pedro escreveu em sua carta, nós somos peregrinos nessa terra, nós não devemos nos apegar com esse mundo, não nós devemos amar esse mundo, não devemos buscar esperanças nesse mundo, mas entendermos que nós somos peregrinos nesse mundo, que o nosso destino é Deus, que o nosso destino é Cristo, como diz o próprio Agostinho nas suas confissões: Deus, que eu possa te conhecer como por ti sou conhecido. Se entendermos isso, irmãos, o nosso coração não estará mais apegado a este mundo. A terceira virtude que Paulo descreve é o amor. E o amor no texto aqui diz respeito ao amor para com Deus e o amor para com o próximo. Deus, Ele nunca aceitou, irmãos, ser em segundo plano nas nossas vidas. Todo aquele que diz que Deus está em segundo plano em sua vida, não tem Deus em sua vida. O amor para com Deus, senhores e senhoras, diz respeito a darmos aquilo que nós mais amamos para Ele. Quando você lê o capítulo 22 do livro de Gênesis, o texto diz que Deus prova Abraão a fim de dar o seu único filho, embora ele já tinha tido outro filho chamado Ismael, mas Deus fala categoricamente: teu único filho, porque ali o texto enfatiza que Isaac era o filho da promessa, e como filho da promessa, a aliança, o legado de Abraão dependia de Isaac. Deus fala a Abraão: pega o seu filho e oferte a mim. Abraão em momento algum hesitou. Abraão pega os seus servos e leva a um certo ponto. Depois ele chama Isaac, pega a lenha e vai sacrificar Isaac. E quando ele vai fazer o ato, o anjo diz: não, Abraão, não precisa mais fazer isso daí. O que nós aprendemos no capítulo 22 do livro de Gênesis, que nós devemos dar a Deus aquilo que nós mais amamos. Por quê? Porque aquilo que eu mais amo, eu dando a Deus, mostra que eu amo a Deus acima de todas as coisas. Alguns livros têm sido lançados dizendo assim: olha, nosso coração, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Todas as vezes que você ama alguém, todas as vezes que você adora alguém, você quer conhecer mais, você busca conhecer aquilo que você ama. Quando você procurou conhecer o seu cônjuge, sua namorada, quando você disse: eu me apaixonei por aquela pessoa, a primeira coisa que você tentou fazer foi se aproximar.
a primeira coisa que você tentou fazer foi conhecer mais aquela pessoa. Não podemos dizer que amamos a Deus e ignoramos o seu conhecimento. É impossível dizer que eu amo a Deus, mas eu tenho preguiça de conhecer mais a Deus. Eu tenho preguiça de ler minha Bíblia. Eu tenho preguiça de orar. Eu tenho preguiça de tentar ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Eu busco conhecer aquilo que eu amo. Eu me torno aquilo em que eu adoro. Olha, se você ama, se você adora, por exemplo, o vício, a bebida, em pouco tempo você vai andar, você vai se tornar um alcoólatra, você vai viver viciado pelaquilo ali, você vai viver escravo daquele pecado. Mas se você ama a Deus, se você adora a Deus, você vai se tornar um seguidor de Jesus Cristo. Amar a Deus, irmãos, é um dos princípios que diz respeito a me entregar totalmente. Quando Jesus fala para os judeus que devemos amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo entendimento. Toda vez que você for tomar café, a partir de hoje, de manhã cedo, lembre-se que o café diz respeito a amar a Deus sobre todo o conhecimento, toda a alma, toda a força e entendimento. Então assim, se você pegar a expressão café, você vai lembrar que o C é de conhecimento, o A é de alma, o F é de força e o E de entendimento. Você que gosta de tomar café, lembre-se, toda vez que você tomar um café, lembre-se o tanto que você deve amar a Deus. Aleluia. Para o judeu, Jesus só bastava dizer assim: ame a Deus de todo o coração. Por quê? Porque para o judeu o coração era o centro da alma humana. Lembra quando Salomão escreve aos Provérbios dizendo assim: que guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida? Pois bem, mas Jesus ele vai ramificando. Para Jesus ele dá uma ênfase da importância que é amar a Deus. Mas também o texto mostra que eu devo amar o meu próximo. Lembra quando lá no Apocalipse João escreve à igreja de Éfeso e diz assim: olha, uma coisa eu tenho contra vós, lembra onde caíste, arrependa-te e volta ao primeiro amor. Esse primeiro amor que João está escrevendo no livro de Apocalipse, irmãos, não é amor para com Deus. Aquele amor ele está descrevendo o amor para com o próximo. Sabe por quê? Quando você leu a carta, o que ele escreve à igreja de Éfeso, ele diz assim: olha, vejo que tem sido uma igreja que guarda a minha palavra e expulsa aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são apóstolos. Mas uma coisa eu tenho contra ti. Esse amor que ele fala é o mesmo amor que Jesus descreve lá no capítulo 24 de Mateus, quando ele diz assim: que haverá um dia que o amor de muitos iriam esfriar. Esse amor também é o amor para com o próximo. Durante as perseguições, a igreja, os irmãos da igreja começaram a se preocupar somente consigo e esqueceram os irmãos, esqueceram de ajudar o próximo, esqueceram daqueles que estavam com ele todos os dias. O primeiro amor que deve ser, que Jesus estava enfatizando, que João estava enfatizando, é o amor para com o próximo. Muita gente acha e ensina de forma errada, dizendo que o primeiro amor é quando você é um novo convertido. Irmãos, Deus não quer que você volte às práticas quando você é novo convertido, quando você não tinha o conhecimento correto dele, quando você era imaturo espiritual. Não, ele não quer isso, mas ele quer que você nunca pare de amar o seu próximo como a si mesmo. E quem é o meu próximo? O meu próximo, irmãos, são as pessoas que estão ao meu redor. Seja cristã e não cristã, seja conhecida ou não conhecida. Eu preciso amar o meu próximo, eu preciso ajudar o meu próximo. Toda mensagem do Evangelho, toda mensagem que se diz ser do Evangelho, que é pregada dizendo: olha, aquele irmão que falou mal de ti, ele vai ser envergonhado. Aquele irmão que está tramando contra a tua vida, Deus vai colocar lá embaixo, irmãos. Isso é mensagem do diabo. A igreja, irmãos, eu nunca posso olhar o meu irmão como meu inimigo.
Eu nunca posso olhar o meu irmão como alguém que está querendo ver meu fim. Ah, mas ele falou mal de mim, irmãos, mas você não pode olhar ele dessa forma. Olha uma coisa interessante. São Tomás de Aquino, uma certa vez, em sala de aula, os amigos deles de sala disseram: ó, Tomás, tem um boi voando lá fora. Tomás de Aquino foi lá fora e foi ver. E as pessoas começaram a rir dele e disseram assim: olha, você acreditou que um anjo, que um boi tem asas e começou a voar? Ele disse assim: eu prefiro acreditar que um anjo está voando do que acreditar que os meus irmãos estão mentindo para mim. A igreja é um lugar de comunhão. Nós precisamos amar uns aos outros. Músicas que dizem que vai te colocar em lugar alto e os outros vão ter que olhar e te aplaudir. Irmãos, isso não é mensagem do Evangelho. Pregação que cria discórdia não é mensagem do Evangelho. Pregação que diz: ah, ele está falando mal de ti, Deus vai calar a boca dele. Irmão, isso é mentira, isso não é pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho diz: se alguém falar mal de ti, você deve amar e orar por ele. Se alguém está fazendo algo contra você, você tem que amar e orar por ele. Não podemos criar sentimento de inimizade, não podemos criar sentimento de rebeldia, não podemos criar sentimento de adversário no meio da igreja. Nós somos um corpo, e como corpo nós devemos vivermos em união. A igreja que não tem fé em Cristo, a igreja que não tem esperança em Cristo, a igreja que não tem um amor em Deus e para com o seu próximo, nunca ouviu a mensagem do Evangelho. Não conhece o Evangelho e não sabe quem é Jesus. Não perca seu tempo com pregadores que distorcem a mensagem do Evangelho. Ah, mas ele é um pregador que toda vez que ele prega eu fico arrepiado, irmãos. Lutero disse uma certa vez: não procure uma igreja porque há milagre todos os dias. Se aquela igreja não estiver de acordo com a mensagem do Evangelho, saia de lá, porque não são os milagres, não são as falsas promessas, não são isso que o nosso coração deve se apegar. Nosso coração deve se apegar em Cristo Jesus somente. Ah, mas aquele pregador lá naquela igreja, o pastor prega lento demais, dá sono. O pastor, ele lê muito a Bíblia. Eu não quero ir para lá, eu quero ir para aquela outra que lá falaram um certo dia que o pastor teve revelação, está vendo o anjo. Irmãos, você tem que ser crente, e o crente deve amar a Deus, o crente deve ter fé em Cristo, o crente deve ter esperança em Jesus Cristo. Não se apaixone por ilusões, não se apaixone por aquilo que não seja Jesus Cristo. Por isso, eu quero aplicar duas lições que nós temos dentro desse texto. A primeira coisa que nós temos dentro desse texto é que Jesus Cristo deve ser sempre o alvo em que eu devo mirar como centro da minha vida. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que tudo que eu vou fazer para o Senhor, tudo aquilo que foi me dado por Deus, eu devo fazer para a edificação do corpo de Jesus Cristo. Sempre pensando no melhor da igreja. E não pensando, eu vou fazer porque eu vou aparecer e assim eu vou ter um cargo. Eu vou fazer, eu vou aparecer e vou ser elogiado. Tudo que eu fizer, eu devo fazer para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, eu quero concluir essa mensagem dizendo: as virtudes teologais, as virtudes perfeitas que devemos buscar em Deus todos os dias, devemos pregar todos os dias, ela deve ser central na nossa cosmovisão, na forma como nós enxergamos a vida cristã, na forma como nós enxergamos o mundo como cristão. A partir de hoje, irmãos, todas as vezes que você for tomar uma decisão, todas as vezes que você for fazer algo, lembre-se aonde você deve depositar a sua fé, aonde você deve depositar a sua esperança, aonde você deve depositar o seu amor, para que você não caia no erro de estar caminhando no caminho tortuoso do Evangelho. No mais, eu gostaria de fazer uma oração. Peço aos irmãos de forma carinhosa que se coloquem de pé. Glória a Deus. Estamos caminhando para o final.
Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Deus, eu te louvo. Deus, eu te engrandeço. Obrigado por mais essa oportunidade que tu me concede de ministrar a tua palavra. É um prazer para mim, Senhor, todas as vezes pregar o teu evangelho. Por isso, Senhor, sobre esta igreja eu quero te fazer um pedido especial. Que o Senhor possa fazer com que a fé, a esperança e o amor verdadeiro venha cada vez mais brotar nos corações dos nossos irmãos, para que eles entendam cada vez mais a mensagem do teu evangelho. Que eles não sejam enganados por pessoas que dizem que são, mas não são. Por aqueles que dizem ser profetas, mas não são profetas. Por aqueles que dizem ser mensageiros do teu evangelho, mas são enganadores. Que o Senhor possa iluminar cada vez mais o pastor dessa igreja, ele e a sua família, para que ele possa conduzir esse rebanho dentro da mensagem cristocêntrica. Que ele possa, Senhor, ter a tua visão, que ele possa ter a tua mensagem em seu coração. E que essa igreja venha crescer cada vez mais edificada no conhecimento e na graça da tua palavra. Por isso, Senhor, eu te peço, por isso eu te louvo. Amém e amém.